Olá a todos! Neste vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o planejamento, como que a gente pode estar diversificando a carteira, reduzindo os riscos. E vou aproveitar aqui o gancho para fazer um breve histórico de como que eu fui evoluindo ao longo dos anos, nesse sentido aí de gerenciar o que eu devo estar comprando a cada momento, em cada ciclo de mercado. Então, para fazer uma breve introdução, logo que eu comecei a investir, eu tinha uma planilha que eu utilizava semelhante a essa, eu ainda utilizo ela de vez em quando para dar uma olhada, mas basicamente eu dava notas para os ativos e com base nessas notas aqui, essa planilha me dizia quanto que eu deveria ter desse ativo na carteira, né? Então eu fazia um cálculo aqui e me dizia se eu deveria comprar ou aguardar. E assim eu fui fazendo por algum tempo, e aí eu dividia a carteira em FIIs e ações, e ia comprando de acordo com a planilha. Depois de um tempo, eu resolvi fazer uma política anual de investimentos. Em 2024 eu comecei a fazer dessa forma. Então eu definia classes de ativos, né? Um objetivo em percentual da carteira para renda fixa a longo prazo, um objetivo para curto prazo, mais um percentual que eu queria ter em ações, outro percentual que eu queria ter em FIIs, né, no exterior. E assim eu comecei a definir um objetivo, um limite inferior e um limite superior. E aí eu fazia uma comparação com a posição atual e assim eu decidia, não, esse mês eu tenho que comprar renda fixa ou tenho que comprar carteiras de estudo ETFs da Paz aqui nesse ano de 2024, né? E aí eu vinha mais dentro das carteiras aqui de cada setor, eu ainda tinha de forma similar um objetivo para cada setor da bolsa, para cada setor dos FIIs, né? Então, assim, eu comecei em 2024 a fazer esse tipo de gerenciamento da carteira. Em 2025 eu segui com isso, e agora em 2026, por enquanto, eu fiz apenas a política no sentido aqui da renda fixa versus renda variável, né? E não fiz exatamente por ativos. Porque até o por ativos eu poderia seguir manter fazendo, mas o que está acontecendo atualmente? Naquele sentido lá do comecinho, quando eu dava notas, alguns ativos acabaram que ao longo dos anos tiveram resultados piores do que outros, né? E eu acabei parando de aportar, inclusive fiz algumas vendas. Então essa só do compra e do aguarde, assim, estava muito simples pro nível de gerenciamento da minha carteira. Eu acabo fazendo alguma análise dos resultados, alguma análise dos múltiplos para ver se dentre as opções que eu tenho para comprar, qual que está mais barata de preço, né? Se tem alguma que está passando por algum problema, eu não compro ela mais, deixo de aportar e assim por diante. Então já não está mais tão automatizada essa decisão, tá? Então aqui nessa última publicação que eu fiz no dia 20 do mês passado, eu fiz essa análise. Eu peguei aqui, comparei o que está a minha carteira, minha posição atual, com os meus objetivos, né? E aí eu verifiquei aqui que a parte da renda fixa, hoje eu tenho 43% e o objetivo é 40%, então eu já estou um pouco acima do meu objetivo. Então o aporte é prioridade para a renda variável, né? Aí então, vamos olhar o que dentro da renda variável estava precisando mais de aporte, que nesse caso seria investimentos no exterior ou em fundos, que eu tenho aqui classificação de fundos, fundos de investimento imobiliário, ETFs e os FIINFRAs, que eu estou acompanhando já há muitos anos também, mas até hoje ainda não entraram na carteira. Então aqui minha prioridade principal seria exterior, né? Então fui dar uma olhada como é que está com minha carteira no exterior, eu só tenho ETFs. Aqui hoje minha maior posição está em SCHD, que é um ETF de dividendos, de ações de dividendos. A segunda maior posição aqui em um ETF de REITs, que seriam fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. E em seguida aqui mais um ETF de S&P 500 e por último aqui minha menor posição está num ETF de renda fixa de longo prazo. Então, se fosse fazer um balanceamento com pesos iguais, aqui eu deveria estar comprando a renda fixa, tá? Só que renda fixa no exterior eu já vi que não é tão legal que nem no Brasil. No Brasil a gente consegue ter um rendimento bem melhor na renda fixa do que no exterior. Claro
tem a questão de estar ganhando em moeda forte. O SP500, apesar de estar uma posição menor, está praticamente na máxima histórica de novo. Aqui teve uma janela de oportunidade bem recente, mas eu já passou, perdi, né? Foi mês passado, que deu essa queda aqui meio mais acentuada. Aqui poderia ter sido um ponto de ter comprado. Esse aqui é um ETF, então, o XLRE, que é do setor imobiliário. Esse aqui está lateral, então esse aqui é um que não oscila tanto, que nos últimos 5 anos subiu 5%. Está num preço assim interessante. Não está nem barato nem caro, né? Aqui a segunda prioridade seria fundos de investimentos, né? Hoje a parte de ETFs só tem o LFTB11, que é para basicamente ali uma reservinha de oportunidade e tem alguns FIIs, né? Então, aqui eu cheguei a me perguntar, será que seria a hora de finalmente comprar algum FII infra? Não sei. Olhando a minha carteira de FIIs, tá com 7 ativos, assim, e eu tô bem satisfeito com ela, assim, não tô aportando mais já faz um bom tempo, tá? Tô mantendo ela desse jeito. E já a questão dos FII infras, então, é algo que eu tenho bastante interesse, eu já acompanho há vários anos, tem alguns estudos aí no blog sobre eles, né? E então eu resolvi dar uma olhadinha como é que está a situação atual dessa parte dos FII infras, né? E aí eu pedi para o chat GPT fazer uma tabela completa aqui, colocando as taxas, né? O que seria mais interessante no momento. E ele analisou a questão de qualidade, diversificação, a duration, né? O prazo do vencimento. As taxas aqui eu percebi que ele se enganou em algumas taxas, aqui até eu comentei, né? O IFRA aqui está com uma taxa de 0,85, o IFRA aqui no estudo botou 0,406, né? CDI 11, que é 1%, e ele colocou quanto? 0,5. Às vezes o chat GPT não dá para confiar 100%. Isso para todas as IAs você tem que sempre estar de olho. Mas esses dois que eu me interessei, que foi o IFRA e o CDI, eu acabei dando uma pesquisada e logo eu vi que essa taxa era um pouquinho maior do que o chat trouxe. Aí eu pedi para o chat se aprofundar no estudo, verificar outros pontos mais relevantes. Spread médio, duration também, né? Porque assim, ah, é uma renda fixa, né? Apesar de serem fundos listados na bolsa, os ativos deles ali são de renda fixa. E eles têm a questão da marcação a mercado, igual títulos do Tesouro. Então, quanto mais longo é o vencimento, maior é essa oscilação, maior é no curto prazo, vamos dizer assim, a volatilidade da marcação a mercado ela é muito maior. Então você pode ganhar muito mais ou perder muito mais também, né? Dependendo do lado que for a taxa de juros. Então é interessante olhar um pouco disso também. Por exemplo, o CDI aqui ele tem essa duração mais baixa. Então o risco dele eu considero ele menor, tem uma previsibilidade maior, né? Apesar que aqui, ó, aqui tem uma coisa um pouco contraditória, né? Que o chat colocou que o IFRA 11, apesar dele ter uma duration alta, ele colocou uma previsibilidade alta também. Por que isso? Porque a gestão dele é passiva, né? Ele não tem aquela. Aqui, inclusive, ele colocou estratégia passiva. Eles não ficam girando a carteira, por isso que ele colocou essa previsibilidade alta aqui também. Então, isso também é, de certa forma, interessante. Às vezes, o teu rendimento numa carteira estratégia passiva vai ser menor, mas nem sempre, né? Do que um gestor que fica girando muita carteira, buscando mais oportunidades, né? Que nem é o caso aqui do Cadif, ele colocou que tem uma estratégia ativa. O Juro 11 também, que é uma estratégia mais técnica. Então, nesses aqui você pode estar ganhando mais, mas não é, eu vou te dizer assim, não, geralmente não é muito mais não. Nessa questão dos fundos aí, você vê estratégias passivas geralmente rendem bem similar com as ativas e às vezes até alguns gestores cometem erros e acaba dando pior do que uma estratégia passiva. E uma última opção aqui que eu ainda coloquei, né, que poderia ser também uma alternativa para aportar, seria ainda os ETFs aqui no Brasil que investem no exterior, né, como por exemplo o World 11, o WRLD11 ou o IVVB11. Esse aqui replica o VT e esse aqui replica o SP500. Agora não lembro exatamente qual, acho que é o IVV, né? Está no nome aqui. E o que que acontece? Eles têm uma taxa. Esse ETF no Brasil ele tem uma taxa de administração. E lá no exterior ele tem também uma taxa, né?
Então você tem uma dupla taxa, quase como se fosse um fundo de fundos aí, né? E então no curto prazo acaba sendo vantagem em investir aqui no Brasil. Apesar de você pagar essa taxa a mais, que é uma taxa anual, no curto prazo é mais vantagem você investir aqui no Brasil, porque você tem um spread alto para enviar o dinheiro para o exterior. Geralmente é 1,5 mais um IOF de 1,5. Então você vai ficar ali com uns 2,5, 2,6% de custo para enviar. Então você sai, quando você faz o aporte para o exterior, você já perde esse percentual na hora. Mas a diferença aqui que você vai pagar na taxa anual, depois de 5, 10 anos, essa diferença cobre esse custo inicial. E aí, então, no médio e longo prazo é mais vantagem você investir no exterior diretamente, tá? Aí tem outras questões mais complexas também, tem pessoas preocupadas, né? Por exemplo, e se eu morrer, aí tem que trazer o dinheiro de volta para o Brasil, paga mais taxa, tem um custo maior com advogado, sei lá o quê. Às vezes é outra legislação, é outro imposto sobre herança. Tem vários fatores, né, que às vezes a pessoa pode preferir manter o dinheiro todo aqui dentro do Brasil. Por outro lado, você manter todo o dinheiro dentro do Brasil está sujeito aos riscos do país. Então, ter um dinheiro fora, por um lado, é uma segurança a mais, por outro lado, gera uma complexidade a mais também. Então, essa questão é bem difícil aí, bem individual de cada um. E aí, a minha pergunta aqui para vocês é: como é que vocês fazem esse planejamento da alocação? Como é que é o processo de tomada de decisão na hora que vocês vão investir os aportes mensais de vocês? Vocês fazem algum tipo de planejamento? Comentem aqui no vídeo. E também comentem, vocês já investem em FII infras? Indicam algum? Né? Tem algum analista aí assistindo ao vídeo que pode fazer indicação? E no exterior, o que vocês estão comprando atualmente? As minhas decisões finais eu vou trazer muito em breve aqui no vídeo de fechamento mensal do mês. Um abraço a todos e até breve.